Você acorda, faz as mesmas coisas, vai para os mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, e em algum momento do seu dia, em um semáforo, num banheiro, ou olhando para o teto do seu quarto antes de dormir, aparece uma sensação que você não consegue nomear. Não é tristeza, não é ansiedade, é algo mais quieto que isso. É a sensação de que você está vivendo uma vida que não é exatamente sua. Você nunca parou para se perguntar de onde vieram suas escolhas, a carreira, os valores, o que você acha certo ou errado, o que você quer da sua vida. Você age como se estivesse escolhido tudo isso, com clareza. Mas, se alguém te encostasse na parede e perguntasse: quando foi que você decidiu isso de verdade? A resposta honesta seria bem desconfortável. Este vídeo fala sobre isso. Não tem solução no final, tem espelho. Você tinha quanto? 4, 5 anos, quando o processo começou, antes de você ter qualquer capacidade de questionar, de comparar, de dizer não com consciência, alguém já estava instalando o sistema operacional da sua vida. Não por maldade, por transmissão automática. É o que os humanos fazem. Sua família te ensinou o que é sucesso, o que é vergonha, o que vale a pena querer, o que é perigoso desejar. Tudo isso chegou antes da linguagem crítica. Chegou pelo olhar de aprovação quando você acertava, pelo silêncio pesado quando você errava, pelo que era celebrado na mesa do jantar e pelo que nunca era mencionado. Você não absorveu valores, você absorveu reflexos. E logo em seguida foi para a escola, que continuou o trabalho. Te ensina a sentar quieto, a responder quando perguntado, a competir por nota, a medir seu valor por avaliação externa. Te ensinou que existem respostas certas e que seu trabalho é encontrá-las, e nunca questioná-las. Nietzsche chamou isso de moral do rebanho. Não é uma crítica às pessoas, é uma descrição de um mecanismo. A cultura instala valores nos indivíduos não para libertá-los, mas para mantê-los funcionando dentro do sistema. Você não escolhe esses valores, você os mama junto com o leite e passa a vida inteira defendendo eles como se fossem seus. Sartre foi mais direto. Ele chamou de má fé. A tendência humana de fingir que não tem escolha quando na verdade tem, de agir como se o papel que você desempenha fosse sua identidade real. O garçom, por exemplo, ele performa como garçom e é tão perfeito que esquece de quem ele realmente é, usando aquela fantasia. Você faz isso todo dia, age como a versão de você que foi programada e chama isso de personalidade. O estado mental mais perigoso que um ser humano pode habitar não é o desespero. O desespero pelo menos te força a se mover. O estado mais perigoso é a insatisfação administrável. Aquela sensação vaga de que as coisas não estão certas, mas também não estão erradas o suficiente para você fazer algo a respeito. O trabalho paga as contas, mas não te satisfaz. O relacionamento é confortável, mas não te incendeia. Você tem planos que nunca saem do papel, mas também não são urgentes o suficiente para te tirar do sofá. Você está, como se diz, levando a vida. E levar é exatamente o que acontece. A vida te leva e você não está nem dirigindo. Huxley descreveu isso em 1932, em um livro que a maioria das pessoas leram na escola e não entenderam de verdade. Em Admirável Mundo Novo, o instrumento de controle não é a violência nem a censura, é o conforto. É uma droga chamada soma, que mantém todo mundo em estado de contentamento suave e completamente inofensivo. Ninguém sofre o suficiente para se rebelar. Ninguém é feliz o suficiente para questionar se aquilo é tudo que existe. Você não toma soma, você tem delivery às 11 da noite para não cozinhar em casa. Feed infinito que te faz passar horas no telefone. Séries novas toda semana. E uma agenda tão cheia que nunca sobra tempo para ficar em silêncio o suficiente para ouvir o que você está tentando se dizer. Pascal entendeu isso 400 anos atrás. Ele disse que o ser humano é incapaz de ficar em silêncio consigo mesmo em um quarto fechado. Então ele inventa movimento, inventa ocupação, inventa barulho. Não porque ama a agitação, mas porque o silêncio revela algo que ele não quer encarar. A névoa se protege sozinha, porque a clareza dói. Ver com precisão o que suas escolhas atuais estão construindo, não o que você espera que construam, mas o que elas realmente estão construindo, é uma das experiências mais desconfortáveis que existem. Então o seu cérebro mantém tudo levemente fora do foco, suficientemente borrado para você não precisar agir. Tem um momento que acontece com quase todo mundo, que não tem horário marcado, não avisa. Pode ser em um domingo à tarde com sol lá fora e gente feliz na rua. Pode ser no meio de uma festa que deveria ser muito boa. Pode ser olhando para o teto às 3 da manhã sem conseguir dormir. De repente tudo fica estranho. Não estranho como situação esquisita. Estranho como se o mundo inteiro, o mesmo mundo que há 5 minutos atrás era sólido e óbvio, tivesse perdido a cor, a cola, o sentido. As coisas continuam ali,
a mesa, a rua, o rosto das pessoas, mas o sentido sumiu. Heidegger chamou isso de angústia. E antes que você associe como ansiedade ou crise, pode parar por aí, porque angústia no sentido filosófico não é doença, é o oposto. É o momento mais lúcido da sua vida. É quando o fundo some, quando não é uma coisa específica que te ameaça, mas a totalidade da sua vida que de repente se revela como arbitrária. Você olha para o seu emprego, para o seu relacionamento, para os seus planos, para as suas certezas, e tudo aquilo parecia concreto, mas se revela fino como papel. Não porque algo ruim aconteceu, mas por algum segundo você enxergou que nada daquilo precisava ser exatamente assim, mas tudo poderia ser completamente diferente, ou simplesmente não ser. A maioria das pessoas fecham a janela o mais rápido possível, pega o celular, coloca um episódio, pede comida, qualquer coisa para não ficar naquele silêncio tempo suficiente. Mas essa sensação não é o problema. Essa sensação é o sinal. É o seu sistema tentando te dizer que você está vivendo no automático, que o código que está rodando em você não foi escrito por você, que a vida que você está levando tem a forma de uma escolha, mas não tem a substância dela. Tolstói escreveu uma novela em 1986 chamada A Morte de Ivan Ilitch. Se você nunca leu, leia. É Heidegger em forma de ficção. Ivan Ilitch é um juiz russo que viveu a vida inteira fazendo tudo certo. Carreira correta, casamento adequado, casa decorada conforme o padrão. Uma existência inteira construída pelas regras do que se esperava dele, perfeita em cada detalhe. E aí ele adoece e começa a morrer. Enquanto morre lentamente, ele percebe com uma clareza que destrói tudo o que nunca viveu. Que cada escolha foi feita pelo que se esperava, não pelo que ele queria. Que casou não por amor, mas por conveniência social. Que trabalhou não por vocação, mas por inércia, que decorou a casa não porque gostava, mas porque era o que se fazia. A agonia dele não é a doença, a agonia é a lucidez que chegou tarde demais. E a pergunta que Tolstói deixa sem responder é a mais pesada de todas. E se a clareza tivesse chegado antes? Não estou dizendo que você está errado em tudo. Estou dizendo que a maioria das pessoas nunca parou para verificar, nunca pegou cada valor, cada meta, cada definição de sucesso que carrega, colocou na mesa e perguntou: isso é meu ou é herdado? A diferença entre uma vida escolhida e uma vida vivida no automático não está nos eventos, está nessa pergunta. E enquanto você a faz, eu poderia terminar isso aqui com um chamado: muda agora, recomeça. Você tem o poder de escolher fonte cursiva, pôr do sol ao fundo, música emotiva crescendo, mas você já viu isso 1000 vezes. E se isso funcionasse, você não estaria aqui às 11 da noite ouvindo um canal chamado Abismo. A verdade é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Você não vai redesenhar sua vida numa tarde de insight. O código instalado em você tem décadas. Ele conhece todas as suas senhas. Ele vai continuar operando no automático na maior parte do tempo. E tudo bem, porque é impossível viver um estado de consciência total a cada segundo. O que muda é outra coisa. É a disposição de quando aquela sensação aparecer, quando o fundo sumir por um momento, quando o domingo à tarde ficar estranho, não é você fechar a janela imediatamente. Fica ali um pouco mais, ouve o que está tentando se dizer. Marco Aurélio era um homem mais poderoso do mundo romano, comandava exércitos, definia o destino de impérios e mesmo assim escrevia para si mesmo toda manhã. Não porque era fraco, porque sabia que sem esforço não teria clareza. A névoa voltava. O padrão humano, mesmo para imperadores, é a deriva. Você não precisa de método, precisa de honestidade. A pergunta não é quem você quer ser. A pergunta é o que você está sendo agora, de fato, com as escolhas que está fazendo, com o tempo que está gastando, com as coisas que está evitando. Essa resposta diz mais sobre você do que qualquer plano para o futuro. A maioria das pessoas vai ouvir isso e fazer o que sempre fez. Vai sentir algo por alguns minutos e vai voltar para o automático. Não porque são fracas, mas sim porque o sistema é bom no que faz. Mas se você é do tipo de pessoa que ficou até aqui, que aguentou o desconforto sem reclamar e ouviu até o final, então você já sabe que a névoa existe. E saber que ela existe é o único começo real que qualquer um de nós já teve. Quando você olha para o abismo também olha para você. Até o próximo vídeo.